Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Agitados. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Fiat Argo Drive 1.0 manual 2026 já. Esse carro passou por algumas mudanças discretas, mas passou. E na avaliação completa a gente vai detalhar tudo para vocês. Mas como esse aqui é o nosso teste de viagem, significa que nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com esse hatch compacto, para descobrir como que ele se comporta no quesito suspensão, direção, isolamento acústico. Também, lógico, vamos testar o desempenho saindo do pedágio. Antes disso, vamos falar também sobre o consumo de combustível com ar ligado. Vamos testar vários parâmetros, com exceção das assistências à condução, porque esse carro, infelizmente, não tem nenhuma delas. Vamos mostrar rapidamente o interior. Podia ter pelo menos uma frenagem automática, algo assim, né? Bom, vamos lá para a estrada então testar como que o Argo se comporta na prática nessa linha 2026. Estamos no início do nosso trecho de estrada, então estou resetando exatamente nesse momento o Trip B de consumo para a gente conferir o resultado num trecho 100% rodoviário, lembrando com gasolina e ar-condicionado ligado. Gosto de começar sempre falando sobre o conjunto mecânico, que é um ponto fundamental em qualquer carro que você for comprar. Eu diria até em qualquer veículo, na verdade. Aqui nessa versão Drive, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre preços, mas eu quero dizer para vocês que ele usa o motor 1.0 Firefly, aquele flex aspirado de 3 cilindros em linha, que rende uma potência máxima de 75 cavalos no etanol e 71 na gasolina. Já o torque é de 10,7 no etanol e 10 na gasolina. Ressalto também que esse carro tem, nessa linha 2026 mesmo, outras versões com motores 1.3 Firefly. É basicamente o mesmo conjunto, porém com um cilindro a mais. Aqui são 3, lá são 4, então você ganha potência e torque. A gente testou não faz muito tempo o Fiat Argo Tracking 2026. Então esse aqui também é 26, tá? E lá você tem o 1.3 com câmbio CVT ou com câmbio manual, que também tem 5 marchas, assim como este aqui da versão 1.0 aspirada. Acho até que poderia ter 6 marchas, porque estamos aqui, por exemplo, a 90 por hora em 3.000 rotações. Eu até poderia chegar ali no 100, 110 e jogar uma sexta, por exemplo, para diminuir a rotação e, consequentemente, o barulho do motor, que a gente fala já já. E é lógico que a tração desse carro é somente dianteira, obviamente. Agora, cito para vocês um ponto que me incomoda bastante, então já vou começar por ele, que é o isolamento acústico aqui do Fiat Argo. Não só nele, a gente percebe também no Fiat Cronos, até um pouquinho menos pelo design da carroceria favorecer um pouco mais aerodinâmica, então você escuta menos barulho de vento. Mas aqui no Argo você escuta bastante, a rolagem dos pneus também fica bastante presente, assim como o barulho de motorização. Ou seja, o isolamento acústico realmente é bem ruim nesse carro. Você vê uma construção muito mais simples, muito mais arcaica e barata. Pelo menos para produzir, não necessariamente barata de se vender, né? Mas nessa versão, pelo menos, que é praticamente a mais básica, já vou até falar de preços, ela custa hoje R$ 91.990. Pois é, na versão de entrada está custando esse preço, mas não tem muito para onde fugir hoje no mercado brasileiro, infelizmente. Agora, a versão Drive, geralmente ela é acima da versão 1.0 manual sem nome, né, que não tem um nome específico. Mas, curiosamente, lá no site da Fiat você percebe que essa versão é R$1.000 mais barata do que a sem nome. Então a 1.0 manual, que é mais básica, ela custa R$ 92.990. Talvez porque a Fiat faça mais descontos para CNPJ naquela versão, algo nesse sentido. Porque, sinceramente, não tem nexo você colocar uma versão mais básica sendo mais cara do que uma versão mais completa, né? Então, provavelmente essa é a justificativa. Então, se você considerar que essa é a versão praticamente de entrada, é um carro básico, dá até para passar um paninho ali para o isolamento acústico. Mas o valor é alto, né, hoje em dia, que você paga num carro. Então é triste você gastar quase R$100.000 e ter um isolamento acústico ruim. Aqui, por exemplo, ó, a gente está a 3.500 rotações e você escuta bastante o barulho do motor. Vou parar de acelerar para vocês verem, ó, deixa eu passar o caminhão. Ó, conseguiram perceber a diferença? Realmente dá bastante mudança. Eu já estou até com a voz um pouco cansada porque eu tenho que falar muito alto aqui. Vamos comentar agora sobre a suspensão e a direção, começando aqui pelo volante.
a gente tem um acerto Fiat. O que eu quero dizer com isso? Ele é bem macio, bem leve na cidade, isso é bem legal. Não tanto quanto o Citroën, eles conseguem ser ainda mais, mas os Fiat são bons nisso. E lógico, sendo uma direção elétrica progressiva, na estrada ela fica mais rígida conforme você vai aumentando a velocidade. Mas tem um porém, ela não é aqui muito direta, como vocês podem ver, ó. Ela parece demorar um pouco para apontar, né? Não é assim extremamente precisa, mas a rigidez dela eu acho ok. Ela não te passa uma sensação tão grande de insegurança. Agora, o que você percebe em velocidades mais altas é que quando bate um vento lateral mais forte, você passa do lado de um caminhão, se você unir isso ainda a um desnível no solo, por exemplo, o carro dá uma balançadinha, porque ele tem uma concepção mais básica, também mais leve, né? Daqui a pouco a gente fala sobre peso. Então, sinceramente, não é aquele carro que te passa uma sensação de insegurança tão grande na estrada. Mas a direção não é um problema em relação a isso. Eu acho o acerto aqui bem ok, bem mediano, digamos assim. Posso dizer que condizente com a proposta do carro. Eu quero falar agora sobre suspensão. Vamos ver se a gente acha que um trecho que o asfalto esteja um pouco mais velho, né? Porque nesse asfalto novo quase todo carro é confortável, mas nesses desníveis aqui a gente percebe que o Argo tem uma suspensão macia. Eu não acho ela exageradamente mole, então não fica flutuando, por exemplo, como a gente já viu em alguns BYD, principalmente nos Dolphin, né? Tanto o Dolphin Mini, Dolphin convencional, que é o GS, e o Dolphin Plus. Aqui não. Lógico, por ser mais molenguinha, dá uma certa balançada dependendo do desnível, mas é uma suspensão que eu acho bem calibrada. Ó, a gente escuta bastante ruído aqui no outro asfalto, né? Mas as imperfeições do solo ele conseguiu filtrar muito bem. A gente testou, como eu disse, o Argo Track em 2026, e a impressão que eu tenho é que lá o carro fica um pouco mais confortável em razão dos pneus. Ele tem pneus de uso misto, que teoricamente deixaria desconfortável, só que eles são maiores e mais largos. Então eles têm mais borracha para amortecer e, consequentemente, o carro acaba ficando um pouco mais macio. A diferença não é muito grande, mas eu sinto isso lá na versão Track. Ainda assim, esse aqui é bastante confortável. Não espere uma dinâmica apurada, a gente vai mostrar isso na avaliação com mais detalhes para vocês, mas lógico, ainda mais sendo um carro de entrada, ele é mais voltado para conforto, onde ele é um ponto muito positivo, mas acaba decepcionando um pouco na dinâmica, que entra mais como mediana para negativa. Não falta muito para a gente chegar no pedágio, e vocês sabem bem que logo após o pedágio a gente pisa fundo para testar o desempenho do carro, e é por isso que eu já vou começar a falar sobre o consumo de combustível. A gente tem, primeiro é importante citar, um peso de 1.083 quilos nessa versão. Não é muita coisa. Agora, por ser 1.0 aspirado manual, eu acho que poderia ser um pouquinho mais leve. A gente já testou aqui no canal o Volkswagen Polo Track, que tem 1.054 quilos, uma versão de entrada também. Não é uma diferença absurda, mas para um carro 1.0 que tem menos potência, ainda mais com o ar-condicionado ligado, praticamente qualquer quilo conta, né? Agora, falando sobre o consumo em si, o Inmetro diz que na estrada com gasolina, como estamos agora, ele faz 14,5 km por litro. Mas vamos conferir como que ficou o nosso resultado. Vou citar para vocês os números aqui da central multimídia, porque ele não mostra a velocidade média no painel de instrumentos. A gente consegue perceber aqui que foram 24 km rodados em 14 minutos aproximadamente. A média de velocidade foi de 88, mas a gente andou ali sempre a 110 até 120 mais ou menos. A média de velocidade já aumentou para 103 km por hora, agora 24,1 km rodados e um consumo de exatos 19 km por litro. Isso na gasolina com ar-condicionado ligado, tá? E andando para um carro 1.0 numa velocidade meio alta. Então bem acima dos 14,5 do Inmetro, eu acho então muito positivo. Agora pessoal, se você está assistindo esse vídeo até aqui, por favor deixa o seu like aqui embaixo e dá aquela hypada no vídeo também. São duas funções gratuitas, mas que ajudam muito a gente. Então eu conto com essa colaboração de vocês, já que vocês estão assistindo esse vídeo de graça e a gente sempre traz conteúdos bem completos e informativos para vocês, né? Vamos testar o desempenho, tá? Segunda marcha, vou colocar em 30 por hora, pé no fundo. Demora, né, pessoal? Ó, 6.500 rotações
a gente percebeu que ele corta ali em mais ou menos 6.000, né? E tivemos que frear por conta do Onix entrando sem seta! Pelo amor de Deus, hein, meu amigo? Por que não dá seta? Engraçado que a gente testou aqui o Argo Tracking e a gente teve o mesmo problema. Na ocasião foi uma montana que nos fechou. Então vamos mostrar daqui a pouco, de novo na volta, provavelmente à noite já, mas eu mostro o desempenho saindo do pedágio. Mas de qualquer forma, pessoal, vamos fazer uma retomada aqui, ó, a 90 por hora. Pé no fundo, tô de quarta marcha, tá? Eu poderia até reduzir. 100 por hora agora, 105 e demora, né? 110, 115, 120. Demora bastante. Mas é 1.0 aspirado, tá com o ar-condicionado ligado e também na gasolina. Então dá pra entender que o desempenho não seja assim muito gratificante, não seja muito bom. Tem carros 1.0 aspirados, como o próprio Polo Track, que consegue um desempenho um pouco melhor. Não é absurdamente melhor, mas é um pouquinho melhor sim, tá? Vamos fazer mais um teste aqui, ó, em 100 por hora, de quarta marcha mesmo. Vamos lá, ó, pé no fundo. Principalmente aqui a subidinha vai demorar, ó, 110, 115. Agora que pegou subida, ixi, 120. Demora, né? Vocês viram. Mas é normal, isso mesmo subindo bastante a rotação. Isso significa que, para você usar um carro 1.0 aspirado na estrada, se você quiser um desempenho um pouquinho melhor, você tem que andar assim, ó, com 4.500, 5.000 rotações, quem sabe até um pouco mais. Se não, você vai sofrer, não tem jeito. Aliás, mesmo assim, né, com o ar-condicionado ligado, na gasolina, pegando subida, tentando ultrapassar alguém, se você tiver com o carro cheio, então, 1.0 não tem milagre sendo aspirado, tá? 1.0 turbo é outra história. Então o desempenho não dá para dizer que é bom. Eu vou considerar como negativo justamente porque outros carros, como eu disse, o Polo, por exemplo, conseguem ter um desempenho melhor, mesmo na versão 1.0 aspirada. Ó, mais uma retomada, 100 por hora, pé no fundo. Ó, demora. 110, 115, 120. Muito demorado, né? Vou jogar uma quinta marcha aqui para ele reduzir um pouco a rotação. Agora, se quer ver, eu vou fazer uma aceleração de 115, ó, em quinta marcha, ó, pé no fundo. Ó, agora que ele chegou no 120. Por quê? Porque ele tá ali a 4.000 rotações mais ou menos. Então, se eu jogar uma quarta e pisar em alta rotação, ele consegue entregar um pouco mais de potência. Então ele vai subir essa velocidade um pouco mais rápido também. Pessoal, vamos fazer aquela saidinha aqui de novo, só pra gente ter um registro, tá? Segunda marcha, 30 por hora, pé no fundo. Ó, demora, tá? Lembrando que o ar está ligado. 6.000 rotações eu troquei, porque ele acaba ali cortando um pouco acima disso. Ó, 80, 90. Troquei pra quarta marcha, 100 por hora. A gente não vai ter espaço para acelerar aqui, hein? 105, 110, 117, 18, 19, 20. Mais uma vez peço desculpas por estar aqui à noite, mas vocês podem ver que é basicamente no mesmo ponto. O pedágio, né, muda um pouquinho ali, mas também é um trecho ali de subida, então é praticamente idêntico ao pedágio que a gente pegou ali passando de dia aqui na rodovia dos Bandeirantes. De fato, mesmo sendo 1.0, poderia ser melhor. Também ressalto, pessoal, que esse teste aqui noturno, ele está separado daquela média de consumo acumulada que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá? Então esse segundo teste aqui não vai interferir na nossa média de consumo. Agora, o que eu tenho a dizer para vocês é que, de fato, como muitos dizem, essa manopla aqui de transmissão não é muito boa. Primeiro que a manopla já é um pouquinho estranha, tá? Ela não tem um desenho muito ergonômico. Além disso, a própria transmissão em si, ela tem engates um pouco imprecisos e bastante molengas. Então você às vezes vai engatar uma terceira, engata uma quinta, ou ao contrário. Se você não for ali meticulosamente, com cuidado, colocar a outra marcha, é muito capaz que você não engate muito bem.
Comparando de novo com o Volkswagen ou até com o Hyundai, eles têm o câmbio manual bem mais durinho, então ele fica mais preciso, mais gostoso de dirigir, ele encaixa mais fácil. Agora, como eu sempre gosto de fazer, vamos citar como que ficou o consumo de combustível, considerando as aceleradas que a gente deu nesse trecho 100% rodoviário, isso desde lá de começo. Mais uma vez, vou usar aqui a multimídia porque o painel não mostra a velocidade média. Foram 36,3 km rodados em 25 minutos, uma média de velocidade de 85 km por hora com um consumo de 18,3 km por litro. Então, mesmo pisando fundo ali algumas vezes, como vocês viram, e com o ar ligado, ele ainda conseguiu um consumo acima de 18 km por litro. Então, sem dúvidas, pelo menos na estrada, o Fiat Argo 1.0 é muito econômico. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre o Fiat Argo Drive 1.0 manual é que é um carro 1.0 manual, então não tem como esperar muita coisa dele. Sinceramente, não é um carro muito bom para viajar. Ele é bastante econômico e esse é um ponto bem positivo na estrada, porém, por outro lado, você tem ali uma falta de desempenho bastante notável, né? Isso praticamente em todos os carros 1.0 aspirados, mas aqui no Argo eu acho que ele ainda poderia ser um pouquinho melhor, mesmo sendo com esse conjunto mecânico. Por outro lado, a suspensão desse carro é bem acertada, ela consegue ser confortável sem ser excessivamente molenga. Isso é muito importante num uso de estrada, por exemplo. A gente tem aqui também um sistema de som interessante para essa categoria, considerando que ele custa ali R$92 mil, o que hoje, por incrível que pareça, é muito, entre aspas, barato, tá? É um valor baixo em comparação aos outros carros 0 km. Por favor, não me entendam mal. Vamos falar agora como que ficou o consumo no percurso inteiro entre São Bernardo e Jundiaí. De novo aqui pela central multimídia. Rodamos 78,1 km em, na verdade, 1 hora e 25 minutos. Só que esse carro ele fica contando o tempo do trajeto mesmo com o motor desligado, caso a chave esteja acionado, que não faz sentido, né? A velocidade média também diminui, essa bem mais devagar, mas diminui. Tanto que quando a gente chegou, 55 km por hora de velocidade média. O consumo em si, 17,8. Assim que a gente chegou aqui, a gente deu uma leve manobradinha aqui, ele abaixou ali 0,1. Mas considerando todos os trechos de cidade, esse carro não tem sistema start-stop, lembrando. Também considerando as aceleradas na estrada, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, esse consumo é realmente excelente aqui para o Fiat Argo Drive 1.0 manual. E não é que eu quase esqueci de falar de uma coisa muito importante, mas também muito triste aqui no Fiat Argo. O problema é isso aqui, ó. Você tem uma alça de mão bastante pronunciada. E eu que sou grande, tenho um pouco mais de 1,92 de altura, quando eu fecho a porta, ó, fica pegando bem aqui na lateral do meu joelho. Isso é muito incômodo, tá? Essa peça é bem dura, inclusive. Se eu colocar a perna para cá, ó, não incomoda. Porém, esse carro é manual, então eu tenho que trocar as marchas. E mesmo no automático, você ficar com a perna assim, você cansa muito rápido. Então você vai querer esticar ela daqui a pouco. E ó, a mesma coisa. Sinceramente, eu já deixaria de comprar o carro. Eu tenho 1,92 de altura. Por conta desse motivo, fica muito desconfortável para dirigir. Mas eu não sou o único a dar opinião nesse canal, eu quero saber a opinião também de vocês, então por favor coloque ela aqui abaixo nos comentários. O que você achou do Fiat Argo Drive 1.0 manual 2026 e também sobre as médias de consumo que a gente apresentou aqui para vocês. Esperava mais? Acho que não, né? Porque tá muito bom esse consumo, mas quem sabe, ou você esperava menos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.